Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia, que é o 28 de dezembro de 2023. Estamos aqui, né, irmãos, em oração, vigilância, sinceridade, obediência à palavra, meditação, louvores, né? Adoração, né, ao nosso Deus, que criou os céus e a terra e tudo que neles há, né? E é o seu Filho Jesus Cristo. Amém, né? Dando graças pela conservação das nossas vidas e por tudo mais que Ele tem feito em nossas vidas, né? Pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pela própria vida que Ele nos deu, né? Pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez ali no madeiro, derramando o seu sangue precioso, né? Para nos lavar, né, irmão, dos nossos pecados. Amém, aleluia, hosana, maranata. Irmãos, vamos continuar aí, né, com nossos vídeos, né? Estamos falando aí da boa consciência nas Escrituras, né? São os entendimentos da eclésia, né, da igreja, né? Aqueles que foram chamados para fora, né, do mundo, do pecado. E nós estamos falando do pecado, né? Estamos falando da origem do pecado, falamos ali no Mateus, no Marcos, começamos a falar aqui do Tiago, né? Vamos ler aqui o Tiago no capítulo 1, versículo 14, de novo, né? A gente já tinha lido, mas vamos ler de novo. Porque está falando aqui da origem do pecado, né? E confirmando aquilo que o Senhor Jesus falou, né? E os apóstolos falaram. Então ele está dizendo o que aqui, ó? Cada um de nós, né? Cada um é tentado quando ele é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Foi o que o Senhor Jesus disse, né? A nossa concupiscência é o quê? É aquilo que a gente tem dentro do nosso pensamento, né? É a nossa vontade, né? Nossos desejos. Então nós somos tentados e engodados pelos nossos desejos, pela nossa concupiscência, né? Por causa exatamente do pecado, né? Aí no versículo 15 assim, depois havendo a concupiscência concebido, né? Dá à luz o pecado. Então, a consciência tem que conceber o pensamento, né? Para existir o pecado, digamos assim, é necessário que eu consinta com o pensamento que veio, né? Eu consinta, aceite, né? E faça aquilo que o pensamento está mandando eu fazer, digamos, né? Havendo a concupiscência concebido, né? Concebido quer dizer o quê? Eu, né? Tive um mau pensamento e concordei com ele e agora eu vou fazer, vou executá-lo. Aí eu estou dando luz ao pecado, aí dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, né, gera a morte. Então, quando eu consinto com o pensamento, eu já estou pecando, como disse o Senhor Jesus, né? Ele disse isso em várias oportunidades. Então, quando eu consinto com o mau pensamento, eu estou pecando no pensamento, já estou pecando. Dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, né, ou seja, sendo realizado em ação, transformado em ação, né, então ele gera a morte. Olha aí a consequência do pecado. A gravidade, né, da ação do pecado, que ele vai gerar a morte, né, certo? E aí no 16 ele diz o que? Não erreis, meus amados irmãos, né? E aí ele vai fazer a exortação aí. Então o pecado sendo consumado na ação, né? No ato, ele gera a morte
daquele que consumou o pecado, certo? Aí nós vamos lá para o Romanos, no capítulo 6 e 23. Aí o apóstolo Paulo, né, concordando com isso que o Tiago está falando, ou Tiago concordando com ele, né, e ambos concordando com o Senhor Jesus, aqui no 23 o Paulo vai escrever o seguinte, no 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte, né? Então, quando o pecado é consumado, ele gera a morte, não é isso? E o salário da morte, e o salário do pecado é a morte, né? Ou seja, o salário é como se fosse um pagamento, né? O pecado fazendo um pagamento, né? Ou adquirindo uma dívida, né? Na verdade, é mais adquirindo uma dívida, né? Para a pessoa que pecou, que é a morte, né? E a morte é o que mesmo? A morte seria a morte do corpo? Não, no caso aqui não é a morte do corpo, né? Porque inclusive lá no Éden, né, quando houve lá aquele pecado, né? Que o Criador disse lá para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que se eles comessem, eles morreriam, eles comeram e não morreram, né? Eles foram morrer 900 anos depois, né? Pelo menos o Adão, né? Então aquela morte que ele estava falando ali não era só a morte do corpo, mas também a morte espiritual, né? A inimizade, né? A morte espiritual é o quê? É uma inimizade contra o Criador, né? É isso, é uma inimizade. Então, quem se torna inimigo de alguém, né? Fica o quê? Separado dele, né? Não é isso? Então, quem peca contra o Altíssimo fica exatamente separado dele pela, né, pela morte do Espírito. Por quê? Porque o Espírito não é dele, né? Quando as pessoas morrem, o Espírito não volta para ele, que ele nos deu esse Espírito, né, a semelhança do seu Espírito, né? E aí então nós ficamos aqui, né? Ficamos aqui meditando, né? Porque nós vemos aqui em Isaías, no capítulo 28, no versículo 13, que ele vai nos dizer aqui o seguinte, ó, assim pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, né? Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão, né? E caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos, né? Pecam e sejam presos, né? Não é isso? É quando alguém comete algum crime, ele vai exatamente o quê? Ele vai ter uma sentença, vai cumprir uma pena, né? Digamos assim. Que é o que nós vamos ver aqui agora, né? O que nós vamos ver? Nós estamos vendo aí que o Isaías está dizendo que a palavra do Senhor é mandamento sobre mandamento, é regra sobre regra, né? Por isso é que nós temos que estar vigilantes, né? Todo o tempo, para não transgredirmos nenhum desses mandamentos, nenhuma dessas regras, que são muitas, né? Então é o seguinte, aí eu pequei, né? Eu morri, digamos assim, né? A morte veio sobre mim, né? A morte do espírito, inimizade. Aí como é que eu faço para recuperar, né? Digamos assim, a amizade de Deus novamente, né? Como é que eu faço para expiar, né? Essa culpa, essa dívida que eu adquiri, né? Que eu comprei com a minha transgressão, né? Então existe aí, né? As sentenças, as penas, né? Nós vamos ver alguma na lei,
E vamos ver também a graça, como é que é feita essa expiação, essa volta, né? Mas nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós.